que eram entoados, né, meu pastor? O livro de Salmos, ele se divide em 5 partes, né? Mas isso é outra história, é outro estudo, e querendo Deus, com a permissão do pastor, estaremos falando sobre isso. Livro de Salmo 91, eu vou ficar com a parte 3, que diz assim: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Somente a parte A. Agora abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 4, estaremos lendo o versículo 6 e somente a parte A. Estaremos trazendo um estudo escatológico atualizado. Oséias é um dos profetas menores. Por que profetas menores? Não é porque é uma palavra para menosprezar os profetas, né? Mas é porque eles traziam uma palavra pequena, né? No pergaminho original eram livros pequenos, né, pastor? Por isso que se diz livro dos profetas menores, né? Oséias está aí depois de Daniel e antes de Joel, Amós, entre ali os profetas menores do Velho Testamento, né? Capítulo 4 e o versículo 6, somente a parte A. Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero dizer aos irmãos que nós não somos o dono da verdade. Jesus é a verdade que liberta. E o seu amor, ele é tão grande que ele usa as coisas pequenas e desprezíveis para confundir as sábias. O que significa isso? Deus usa homens pecadores, pequenos, carentes da misericórdia de Deus, carentes da operação de Deus em suas vidas, para que a obra de Deus possa avançar, né? E nos diz a palavra do Senhor que os anjos queriam, né, meu pastor? Queriam exercer este ministério, queriam pregar a palavra de Deus, mas não foi lhe dado a oportunidade, o privilégio. Deus deu o privilégio para o homem, né? Para mostrar a Satanás que ele tem o poder de transformar vidas, né? E outorgou, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Somente a parte A, que nos diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Amém? Estaremos falando nesta noite a origem da elite global, né? Do governo das sombras, que foi constituído há milhares e milhares de anos, né? Mas que governo é esse, irmão Eduardo? É um governo que age por detrás dos bastidores, né? E não foram constituídos agora. Se você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, traz a narrativa de um homem muito sábio,
muito influente na sua época. Pode sentar aí, meus jovens, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem uma palavra para os vossos corações. Vocês creem? Em Gênesis capítulo 11, diz-nos assim, fala sobre a Torre de Babel. Eu vou fazer essa leitura para dar cumprimento naquilo que estaremos falando. Diz assim, ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, diga, uma cidade, e uma torre, diga, uma torre, cujo cume toca no céu, e façamo-nos um nome, diga, um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua, isto é, o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Os irmãos entenderam bem? Nos versículos anteriores, a Bíblia fala sobre um homem muito influente, por nome de Nimrod. Nimrod, ele era neto de Noé. Ele era neto de Noé. E a Bíblia nos revela que este homem foi ganhando fama, foi ganhando status. Ele se tornou um dos primeiros políticos da época, da sua época. E se tornou um homem muito poderoso, um homem de influência. E o objetivo dele era o quê? Era construir uma torre. O objetivo da construção dessa torre seria quebrar o projeto de Deus, né? Porque a Bíblia nos revela que o Senhor havia falado para Noé que não destruiria mais a terra com o dilúvio, pois eles começaram a construir essa torre, desobedecendo a ordem de Deus, para ganhar dinheiro com a torre. Por quê? Porque o objetivo deles seria construir uma torre tão alta para refúgio daqueles que tinham condição financeira. Né? Só se salvaria quem tem money, quem tem muito dinheiro. Só que o Senhor, né, desceu ali e disse, isso não pode acontecer. Né? Isso não pode acontecer. Eu estou fazendo aqui uma introdução para os irmãos poderem entender o que nós estaremos falando. Os irmãos observam bem que no texto que nós lemos, quando a torre, né, começou-se o seu início, né, quando aquela
grande obra começou a se iniciar, né, por Nimrod. Nimrod era esposo da Semíramis. Se você pegar o dinheiro que você tem aí, tanto a nota do real como a moeda, você vai ver a figura de uma mulher. E ninguém fala sobre essa mulher. Quem era essa mulher? Quem é a mulher da nota? Você tem alguma nota aí, pastor? Tem algum dinheirinho aí? Alguma nota para me emprestar? Uma moeda? Então esta mulher que até hoje é cultuada no nosso dinheiro, no dinheiro brasileiro, é a mesma que é aquela mulher lá no lago de Manhattan, em Nova York, que levanta aquela torre. É a mesma mulher, Estátua da Liberdade. É. Não, nessa daqui não. Essa daqui é o Dom Pedro II, Dom Pedro I, ou Dom Pedro II, não sei. Porém, o nosso dinheiro, ele traz uma esfinge. E essa esfinge, o nome dessa mulher é a Semíramis. Semíramis era a esposa de Nimrod, deste homem com um pensamento satânico, né? Ali, irmãos, deu-se início o projeto da nova ordem mundial. Os irmãos observam bem que quando eles começaram a dialogar, houve uma confusão após o Senhor ter confundido as línguas, né? Os irmãos observam bem que tudo o que o homem faz, ao contrário à vontade de Deus, né? Vamos mostrar aqui para os telespectadores esta nota, querido, que tem esta mulher. O nome desta mulher é Semíramis. E ela é cultuada no dinheiro brasileiro até hoje. Esta mulher era esposa de Nimrod, que a Bíblia nos revela no capítulo 10 do livro de Gênesis. Nós vamos entrar neste assunto. É a mesma Estátua da Liberdade. É a mesma Diana dos Éfesos, né? O pastor estuda muito, o pastor já leu sobre a Diana dos Éfesos. É a mesma mulher, é a mesma Colômbia, a Columbia Broadcast System. É a mesma colônia, aquela mulher levantando a mão quando você começa a assistir um filme de Hollywood, a primeira imagem que aparece é daquela mulher. Aquilo dali é um culto a esta mulher até hoje, né? Pois bem, vamos prosseguir? Amém. A Bíblia nos revela aqui que eles foram se espalhando, né? Porque houve aquela contenda, um pedia cal, o outro levava tijolo. Quando um pedia tijolo, o outro levava o cal, porque não se entendia, porque as linguagens foram mudadas. E o que fizeram? Se espalharam pela terra. E se espalharam pela terra e foram construindo uns impérios. O primeiro império a ser construído é o Império Babilônico, né? Babel, confusão. O primeiro império que estes homens, que esta elite foram construídas desde lá da época da construção da Torre de Babel, é esses homens, irmãos, que estão atuando até os nossos dias. E eles foram construindo o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Persa, o Império de Hammurabi, o Império Egípcio e o Império Grego. Só que no ano de 1774, um estudante de ocultismo
por nome de Adam Weishaupt, um alemão estudioso de ocultismo, no ano de 1776. Foi formalizado lá na Bavária, na Alemanha, a elite global, os Illuminati. E eles foram conquistando as coisas. Só que eles, a base deste povo é o ocultismo e a parte financeira. O ocultismo e a economia. Você vê que todas as economias mundiais, elas não pertencem aos países. Pertencem a uma elite. Quem é essa elite? São 13 famílias que não aparecem na mídia. Eles ditam as regras para todos os governos mundiais seguirem, e eles agem ocultamente. A cédula de R$1 tem isso. A cédula de R$1 tem esta mulher, e na verdade é um culto a Semíramis. É a mesma lá que está segurando aquela estátua, a estátua de liberdade lá nos Estados Unidos. E ela é cultuada até hoje. Mas não se fala sobre isso, né? A escola não fala sobre isso. A escola não fala, as televisões não falam, né? Pois bem, no ano de 1776, esta elite fundou os Estados Unidos da América. Foi criado metodicamente para ser o país potente, a potência mundial. Não sei se os irmãos sabem, mas os Estados Unidos ele foi construído no dia 1º de maio de 1776. Mas, irmão Eduardo, o que o Senhor quer falar com isso? Eu quero te dizer, irmãos, que esta família, que está no topo da pirâmide, e que domina, eles conquistaram, eles vêm construindo os impérios, eles vêm construindo as maiores empresas, as empresas de petróleo, a mídia mundial foram tomadas por eles, né? E eles, como são baseados, né, no ocultismo, está aqui, ó, na nova nota de R$2, está aqui a figura da Semíramis. E por que a televisão não fala sobre isso? Por que a televisão brasileira ou a mundial, né, que eles dizem que tem o compromisso, a responsabilidade de nos manter informados, por que eles não falam sobre esta mulher aqui, ó? A mulher de Nimrod está sendo homenageada, cultuada. Por isso que Jesus disse: você não pode servir a Deus ou a Mamon. Mamon era o Deus das finanças, do money, do business, do negócio, né? Então ela é cultuada até hoje para quê? Para que, eu vou trazer uma verdade aqui que talvez vai te surpreender. Todo trabalhador, toda pessoa que mantém a sua vida e trabalha por causa disso daqui, licença, pastor, automaticamente se torna um escravo, irmão. Eu não estou aqui fazendo uma apologia contra o trabalho. Eu não quero que os irmãos me interpretem mal. O que eu quero dizer é o seguinte, que a vida que nós vivemos, ela não foi formada, ela não foi criada por Deus dessa forma, né?
O homem que trabalha por isso daqui, automaticamente ele se torna um escravo. Por isso que Jesus disse, vocês são escravos. E eles disseram, mas Senhor, nós estamos livres. Jesus disse, aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Você vê que por causa disso daqui, ó, querido telespectador, você que estará me ouvindo através da internet, eu quero te dizer o seguinte, a Bíblia nos revela que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você liga a sua televisão, você só vê mortandade, você só vê arrombamento de caixas eletrônicos, pessoas matam o seu próximo, pessoas não têm mais amor às as pessoas mais já não se entendem por causa disso daqui, ó, por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Mas, irmão Eduardo, sem dinheiro nós não vivemos. É claro que não. Por quê? Porque eles criaram este regime. Automaticamente nós somos escravos. Automaticamente nós servimos a um Deus com D minúsculo, que é o dinheiro. Isso daqui é verdade. E eles vieram montando seus impérios. No ano de 1910, na ilha de Jequiel, na Geórgia, foi formado o Fundo Monetário Internacional de Reserva. É um banco formado pela elite. É um banco federal reserva. Foi criado no ano de 1911. Sabe para quê? Para poder subjugar as nações. Os irmãos observam bem que hoje ele tem o nome de FMI, Fundo Monetário Internacional. É um banco que não se fala quem é o dono. Não se diz aonde está este banco. Se você ligar a sua televisão, lá no Jornal Nacional, eles não vão te dizer sobre isso. E é um banco, irmãos, que empresta dinheiro sobre juros exorbitantes a todos os países da Terra. Não pensa você que o dinheiro não é criado pelo governo brasileiro. Ele só está aqui, ó, Banco Central do Brasil, porque apenas o Banco do Brasil é um representativo. Mas, na verdade, este dinheiro, nota, dinheiro em espécie, ele é criado, ele é formado do nada. Sabe para quê? Para poder fazer os empréstimos. A cada empréstimo que você faz, é um dinheiro que eles criam a partir do nada. Por que os bancos ficam ligando para a tua casa e te oferecendo empréstimos? Por quê? Tem um motivo. Não pensa você que é porque ele tem amor a você, ele quer ver você com uma vida boa, com uma vida regalada, que não é, irmão. Existe uma artimanha sobre isso. E eles foram construindo os impérios. Foram construindo os impérios e agora tomaram posse dos rádios, da televisão. Eu não digo televisão e rádio do Brasil, não. Eu estou dizendo que eles dominam a mídia mundial, estão à disposição deles. Sabe por quê? Porque eles são os donos. É uma elite de 13 famílias privilegiadas que mantém, que detém 70% do dinheiro mundial.
Hoje nos bancos só existe 4,7% de dinheiro em espécie, porque o restante são tudo tela do computador. São números na tela do computador. Eles vêm montando, irmão, uma arapuca. Quando a Bíblia fala que aquele que se refugia em Deus, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, conforme diz o que nós lemos, Salmo 91, a Bíblia diz que a sombra do Onipotente descansará. E no versículo 3 ele diz que ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço já está armado, irmão. Já está tudo preparado, pastor. Já está tudo preparado. A sede do governo único mundial, ela já está preparada. Ela já está preparada. E a qualquer momento, quando a nova ordem mundial, que a elite global está criando desde muitos e muitos anos, quando ela for implementada, os países serão subjugados. E esta elite, a elite de 13 famílias, constituída de aproximadamente 150 homens e algumas mulheres, que dominam o mundo pelos bastidores. Porque não pensa você que é a presidenta Dilma que governa o Brasil. Não pensa você que é Barack Obama que governa os Estados Unidos. Não pensa você que é o presidente Nicolas Sarkozy que presidencia, que preside, melhor dizendo, a França. Não é. Eles são apenas marionetes na mão da elite, porque eles dominam pelos bastidores. Ninguém vê, eles agem em oculto. O segredo é a base de todo o sucesso deles. Mas isso tudo, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui nesta noite, que isso tudo é a permissão de Deus. Porque, na verdade, quem domina tudo e todos se chama Jesus de Nazaré. A Bíblia nos revela que Deus deu nome a Ele, que está acima, sobre todos os nomes, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Mas eu quero dizer que esta elite que domina no mundo cósmico, no nosso mundo, é simplesmente, meu querido, a permissão de Deus. Por que se propaga tanto o homossexualismo na televisão? Por quê? Tem um objetivo. Tem um objetivo. Isso daí, irmãos, é uma maneira que eles usam para trazer à mente das crianças, dos adolescentes, que o homossexualismo é uma coisa normal. Não aceite o homossexualismo como uma coisa normal, porque a Bíblia nos revela em Mateus 3:27 que Deus criou o homem e depois criou a mulher. Deus não criou Adão e criou o Ivo. Deus criou Adão e a Eva. O homossexualismo, eu quero deixar bem claro nesta noite, que é uma artimanha de Satanás para tentar destruir aquilo que Deus criou. Eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus não muda.
Vocês que estão tentando mudar o mundo, vocês que estão tentando fazer a mente das crianças na questão do homossexualismo, eu quero te dizer que Deus vai prestar conta com vocês. Ou vocês se convertem, ou Deus vai entrar com um juízo pesado, e ainda bem que eu não vou estar na pele de vocês. Porque a Bíblia diz que Deus não deixa escarnecer. Tudo que vocês estão plantando, vocês vão colher. Foi fundado no ano de 1913 a Fundação David Rockefeller. E depois foi formada o Instituto Rockefeller. O Instituto Rockefeller, o que ele fez? É um dos Illuminati. É um dos poucos que fazem parte dos Illuminati que aparece. Quem são eles? Os mais conhecidos são os Rockefellers e os Rothschilds, lá da Alemanha. E quando o Instituto Rockefeller foi criado, eles tiveram a oportunidade de ditar os ensinos nas escolas estaduais mundiais. É por isso que você vê o caderno do seu filho, tem lá a pergunta de onde o homem veio. Estão dizendo que o homem veio do macaco. Que mentira. Isso é uma mentira satânica, sabe por quê? Porque estão, irmãos, estão tentando desvirtuar da mente da criança sobre Deus. Estão querendo dizer para vocês, de uma forma subliminar, que Deus não existe. E depois foi o cientista, falou, ele chegou a uma conclusão que o mundo foi criado pela teoria do Big Bang, aonde houve uma grande explosão e as partículas criadoras foi criando tudo que existe na Terra. E a Bíblia nos revela que Deus, Ele é o autor de tudo e de todos. A Bíblia diz que tronos e potestades, tudo que há na terra, nós fomos criados por Ele e para Ele. A Bíblia diz que Deus é o autor de tudo o que tem na terra. Não existe os cientistas que não faz parte da elite, que não faz parte do sistema, eles disseram, eles não têm o privilégio de ser entrevistados pelas mídias. Sabe por quê? Porque eles vão trazer a verdade, que eles, a elite, não quer que eu e você saibamos. Eles não querem, pastor. Eles querem que as pessoas tenham um consentimento da vida e de Deus errôneo. Estão preparando as crianças, desde pequenos, a entenderem que Deus não existe, que o homem veio do macaco, que o mundo foi criado pela teoria do Big Bang. Eu quero dizer para essas crianças que estão aqui, não entra nesse jogo. Não faça parte disso. Sabe por quê? Porque Deus existe. O fôlego de vida que eu e vocês temos vem de Deus. Vem de Deus. E como Satanás ele é sagaz e quer destruir, ele tenta destruir, ele tenta
distorcer a palavra de Deus, você pega o capítulo 4 de Mateus, você vai entender que ele usa a palavra, a própria palavra de Deus, de uma forma errada. A Bíblia nos revela que Jesus estava com fome, tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Satanás foi lá no deserto, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo, e ele chegou para Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois, imediatamente, ele levou Jesus ao pináculo do templo e olhou para aquela baixada, o mundo todo, toda aquela região ali do Oriente Médio. E Satanás disse: olha, tudo isto eu te darei fama, riqueza, dinheiro, se prostrado me adorares. Jesus disse o que está escrito na palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é dizer que Deus não existe. O objetivo deles é dizer que a palavra de Deus é abobrinha, é mentira. Só que a palavra de Deus, queridos, ela é imutável. Queira o homem aceitar ou não, ela é a inerrante palavra do Senhor. Estão falando sobre os discos voadores já há bastante tempo. Estão indo para as ruas fazer entrevista com as pessoas. E tem algumas pessoas ali que foram compradas e afirmam ter visto extraterrestre na Terra. Afirmam ver os discos voadores. Irmãos, isso tudo é uma mentira. Sabe para quê? Para que no dia do arrebatamento da igreja, eles vão dizer, sabe o quê? Que foi os alienígenas que levou este povo que subiu. Porque estava até comentando com um pastor agora há pouco, antes da palavra, da mensagem, que vai haver um caos tão grande no dia do arrebatamento. Imagina os aviões caindo, os trens desgovernados, os ônibus batendo, tendo aqueles engarrafamentos terríveis. Sabe por quê? Porque tinha um crente fiel ali e foi arrebatado. Aleluia! Até nisto eles vão propagar na televisão e dizer que os crentes, que aquele povo que desapareceu, foi levado pelo extraterrestre. Mas eu quero te dizer que extraterrestre, disco voador, é uma mentira de Satanás. A Bíblia nos revela que Jesus virá com seus anjos e os arcanjos e virão buscar a sua igreja, e num piscar de olhos nós seremos arrebatados. Eu quero dizer para você que está na internet agora me ouvindo, não acredita, meu querido, nessas mentiras. Acredite na palavra de Deus. Irmãos, infelizmente, as pessoas estão condicionadas a receber a mentira como se fosse uma verdade. Estão mentindo para nós descaradamente e nós estamos aceitando. Por exemplo,
Pelo amor de Deus. Eu assisti aquele. Avatar. O Avatar, para quem gosta, é satânico do começo ao fim. Os filmes, os desenhos que é manipulado por essa elite foram criados, sabe para quê? Com o objetivo de te deixar entretido, de te deixar distanciado de Deus, de falar para você que estar na igreja é cafonice. Estão com o objetivo de falar para nós que ser crente é coisa do passado, que a Bíblia está ultrapassada. Mas eu quero te dizer nesta noite que a Bíblia é o livro mais atual da realidade. Sabe por quê? Da nossa atualidade. Porque a Bíblia traz toda a explicação sobre os acontecimentos finais. A Bíblia, ela tem que ser a nossa regra de fé e conduta. Não deixa que as artimanhas de Satanás entre no teu subconsciente. Não deixa, irmão. Jovens que aqui estão, saiba, meu querido, que existe um Deus no céu e que vela pelas vossas almas, tá? Não entra em conformidade com este mundo. Jesus disse assim, o meu reino não pertence a este mundo. Glória a Deus. O que pertence a este mundo é o que Paulo fala. E o Deus deste século, com D minúsculo, cegou e tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, das boas novas. Estão mentindo para nós. Estão falando agora sobre o aquecimento global. E estão dizendo que a culpa é nossa, é do ser humano. Irmãos, o aquecimento global, eu quero deixar isso bem claro para você, que é uma mentira, é uma farsa, é um engodo, é uma arapuca. Sabe para quê? Para poder cumprir a agenda global deles nesses últimos dias, que é a redução de 80% da população. Porque quando a lei da cobrança do CO2 vier mundialmente, eles vão dizer, sabe o quê? Que não resolveu o problema. Aí vão decidir entre o homem e a adversidade, entre o homem e o clima, entre o homem e a terra, entre o homem e os animais, entre o homem e os seres que foram criados por Deus. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão exterminar 80% da população mundial. Agora eu vou falar sobre o anticristo. Quando a nova ordem mundial for implementada, vários países já têm se unido, já têm fechado acordo. O último agora foi lá em Copenhague, na Dinamarca, né? A reunião do G20. E o presidente Lula participou, né? A nossa presidenta Dilma participou também, assinou o papel concordando, autorizando a implementação da nova ordem mundial. Sabe para quê, queridos? Para esta elite governar o mundo pelos bastidores.
Aí, como eles não são oniscientes, apresenta o Big Brother. O que é o Big Brother? Não é aquele reality show que é apresentado na Globo, não, meus queridos. O Big Brother é coisas terríveis. É eu e você sendo monitorados 24 horas. Aqueles que ficarem serão monitorados, viverão num país prisão, aonde todas as viagens serão restritas, aonde tudo que você fizer, você vai ser monitorado. E qual é o objetivo? Estão apresentando como uma coisa boa. Vários homicídios, vários crimes, afinal de contas, foram solucionados por causa das câmeras que estão colocando nas estradas, nas lojas, nos apartamentos. Estão apresentando de uma forma para que eu e você não venhamos lutar contra. Porque eu quero deixar uma coisa clara aqui. Não adianta lutar contra. Não adianta tentar mudar aquilo que já está determinado por Deus. Então o que eu faço, irmão Eduardo? Prepara a tua vida para encontrar com Jesus de Nazaré, aonde Ele vai nos levar às mansões celestiais. A Bíblia nos revela que ali no céu não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, mas só haverá gozo, alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque este mundo não tem mais jeito. Não adianta fazer protestos, não adianta se reunir e ir lá para o Palácio do Planalto, né? Aonde mora a presidente. Não adianta, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Jesus disse que o justo viverá pela fé. Aleluia. Aleluia. E Deus está nos advertindo aqui nesta noite. Sabe para quê, irmãos? Para que você não caia na armadilha de Satanás. Sabe qual vai ser a última cartada deles? A implementação mundial do microchip. Aonde todas as movimentações bancárias, aonde todos os teus dados estará no chip que será colocado por debaixo da pele da mão direita. Quantos aqui conhecem o Mondex? O cartão Mondex, ele é uma preparação para a implementação do chip. Irmãos, não se cozinha sapo com água fervendo. Se cozinha sapo, pastor, na água fria. Coloca a água fria, bota o sapo ali dentro e coloca o fogo. O fogo vai esquentando. Quando o sapo tentar pular, já é tarde demais. É o que eles estão fazendo. Eles estão cozinhando a população em água fria. Estão apresentando a tecnologia para o nosso benefício. Mostraram agora as benécias do microchip, que esta elite mundial estão implementando. Sabe por quê? Porque eles não são oniscientes. Então, os 10% da população, que vai ser cerca de 500 mil habitantes, essas pessoas que não morrerão, serão microchipadas. Sabe para quê?
para ser monitorada. Eu estive até falando aqui naquele dia, né? Vão lançar agora o satélite por nome de Galileu. O satélite Galileu, ele vai estar conectado com todas as bases do governo. Onde você estiver, o satélite Galileu, ele vai te monitorar. Ele vai monitorar aqueles que estiverem com a marca da besta, com o número 666 na sua mão. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Vocês que são jovens, não deixe colocar o microchip nas suas mãos. Não deixa. Porque aquele que deixar automaticamente, querendo ou não, estarão fechando acordo com Satanás. Com o anticristo. E a Bíblia diz que aquele que tiver a marca da besta não entrarão no céu. Aleluia! É uma arapuca. Eu não vou deixar, não. Não deixa não. Só que quem não deixar vai ter que ter um motivo muito real para não deixar colocar o chip. Porque todas as movimentações bancárias, tudo que você fizer, todos os seus dados vai ser colocado no microchip. O teu CPF, a tua identidade vai acabar. Ninguém mais vai andar com documento. Carteira de habilitação não precisarão mais. Estarão tudo arquivado naquele microchip que é do tamanho de um grão de arroz. E estão apresentando, eu trouxe um jornal de Minas que veio trazendo uma matéria. Eu até esqueci de trazer esse jornal. A matéria vinha dizendo: adeus às chaves e às senhas, porque vem o microchip. Aí mostra um americano que colocou nas duas mãos. Ele não tem chave, ele não tem senha bancária. Quando ele se aproxima da porta da sua residência, ele passa a sua mão e automaticamente a porta se abre. Ele vai fazer um saque lá no banco, não precisa de cartão. Sabe por quê? Para você não ser assaltado e o seu dinheiro não ser roubado. Oh, que maravilha! Que bênção, pastor! Todo o seu dinheiro vai ser muito bem guardado. Não é bom? Mas há uma arapuca. Há uma arapuca! E ela já está armada. Por isso que nós lemos aqui, ó. E ele te livrará do laço de quem? Do passarinheiro. Sabe qual é o laço do passarinheiro? É aquele laço, o pastor do interior, ele sabe. Uma corda feita, uma árvore é puxada, tudo coberto de folhas, né? Quando o animal passava ali, o cara de lavrapo na corda e automaticamente pegava o animal para comer. É a mesma coisa. Meu pai fazia isso. Hã? Meu pai fazia isso. É, né? Então, é a mesma coisa, queridos. A arapuca já está armada. Mas, irmão Eduardo, a televisão que eu assisto não fala sobre isso. A rádio que eu escuto não fala sobre isso. Os desenhos que eu assisto
não fala, querido? Porque eles têm acordo. Eles têm acordo fechado. Só tem a concessão de ter rádio e televisão no Brasil e no mundo quem fecha acordo com eles. E não pensa você que eles estão à tua disposição para trazer a verdade que você precisa, que não estão. Que dinheiro você colocou lá para você ter a garantia que eles estão falando a verdade para mim e para você? Eles estão trabalhando para as grandes empresas, para as grandes corporações. Os bancos mundiais, conforme nós falamos, pertencem a essa elite. E os irmãos observam bem que está tudo se unificando. A nova ordem mundial é isso. É a centralização do poder econômico mundial. Eu estava vendo agora, foi hoje, aquela propaganda da Caixa. A menina começa a dizer que o banco é tudo igual. O talão de cheque tem 20 folhas. Já está se unindo. Já estão se preparando para a arapuca que vai pegar muita gente. Mas eu estou nesta noite aqui, no nome de Jesus, para dizer para vocês que não adianta lutar contra o sistema. Não adianta se armar e ir para lá para poder fazer panelaço, fazer uma desordem na cidade, que não adianta. Já está tudo preparado. Eu vim para te dizer, para você se preparar, para você buscar a Deus, para você ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Para de assistir aqueles desenhos demoníacos que só te ensina coisas ruins e passa a ler a Bíblia. Passa a ter uma vida de oração. Vai buscar a Deus, que você vai lucrar muito mais. E outra coisa, não vai ficar alienado. Os irmãos observam que há uma gama de programações, de entretenimento. Para quê? Para deixar o homem, as pessoas desapercebidas. Enquanto eles estão maquinando o mal em oculto, porque eles têm uma agenda global, pastor. E cada ano, uma das metas deles é cumprida. E é cumprida onde? Quando há a Copa do Mundo. Quando há um torneio de jogo de futebol, aonde está todo mundo. Flamengo, Fluminense, e as pessoas com a camisa dos seus times. É uma arapuca. Eu quero te dizer que não há uma competição no seu time. Eles estão te enganando. Há um acordo e só vence quem manda mais dinheiro para eles. Não se engane com o jogo de futebol, porque você está botando dinheiro na mão deles, comprando todos os produtos do seu time. E eu te pergunto, o que você vai ganhar, meu querido? Eles ganham! E você? O que você ganha? Nada. Só perturbação. Nada. Cada vez dominando. O que há nos estádios